Você está prestes a descobrir uma história que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, mas que aconteceu bem aqui, no nosso planeta, e muito recentemente. Um objeto voador não identificado com comportamento inexplicável, com uma tecnologia jamais vista, e efeitos físicos sobre quem o toca. Tudo isso documentado, analisado e, o mais surpreendente, guardado longe das autoridades que normalmente abafariam casos como este. O que você vai ouvir agora pode mudar para sempre o modo como você enxerga o nosso lugar no universo. Então, respira fundo e vem comigo, porque essa história é real e começa no coração do Vale del Taca, mais precisamente em Buga, na Colômbia. Em março de 2025, o calor abafado do interior colombiano já carregava um certo mistério no ar. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Em uma área de mata fechada, moradores notaram algo diferente. Um brilho metálico no céu. Não era drone, não era avião, muito menos um balão meteorológico. A coisa flutuava com precisão, como se estivesse viva. E mais, se movia de maneira errática, desafiando as leis da gravidade até pousar suavemente no chão. Sim, pousar. Não caiu. O objeto aterrissou. Testemunhas correram até o local, e o que encontraram foi simplesmente inacreditável. Uma esfera metálica, de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, brilhante, pesada, e possuía marcas na superfície que lembravam circuitos, símbolos geométricos que pareciam ter saído de um enigma intergaláctico. Um objeto que parecia ter saído do futuro, ou de outro mundo. O mais curioso, inicialmente pesava cerca de 2 kg, mas pouco tempo depois, já passava de 10 kg. E ninguém sabia explicar o porquê. Muitos pensaram, isso deve ser coisa de humano, uma invenção ou talvez uma brincadeira, cara. Mas então veio o detalhe que começou a virar tudo de cabeça para baixo. A esfera voava sem qualquer tipo de sistema de propulsão visível. Nada de hélices, nada de chamas, nada de som. E nos vídeos gravados por testemunhas, era possível ver claramente o pouso controlado. Sem fio, sem ajuda, absolutamente sozinha. E aí surgiu a pergunta inevitável. Por que esse objeto não foi entregue ao governo? Ou às Forças Armadas? A resposta é direta e até previsível. Se fosse entregue às autoridades, provavelmente nunca mais veríamos a esfera. Ela teria sumido como tantos outros casos ao longo da história. Sou só um fruto da sua imaginação. Quem ficou com a esfera foi Dom José, um dos homens que aparece no vídeo original. Ele levou o objeto para o México, onde começou uma jornada impressionante de análises científicas. Os primeiros testes, inclusive tomografia computadorizada, mostraram algo de tirar o fôlego. Uma estrutura interna composta por pinos de cobre, várias camadas sobrepostas e, pasmem, 16 pequenas esferas ao redor de um núcleo central. Tudo isso sem uma única solda, sem colagens, sem parafusos. Apenas um único bloco perfeito. A superfície do objeto revelou símbolos que até hoje não foram completamente decifrados. Alguns especialistas sugerem que indicam medidas astronômicas, como a distância entre a Terra e o Sol, ou até o diâmetro de galáxias como a Via Láctea e Andrômeda. Outros dizem que lembram alfabetos extraterrestres, enquanto alguns até enxergam traços semelhantes a símbolos de animes, como o do Naruto. Coincidência ou seria uma pista? A Alemanha Company, empresa responsável por uma das análises mais completas até agora, relatou ao governo colombiano que a esfera emite um campo eletromagnético, não constante, intermitente, como se estivesse se comunicando com algo, ou com alguém. Durante os testes, vários envolvidos relataram sintomas físicos, tonturas, dores de cabeça, náuseas, e o mais estranho, a temperatura do objeto parecia não seguir as leis da física. Enquanto o ambiente marcava 24 graus Celsius, a esfera permanecia aquecida em 33 graus. E mais, seu peso continuava variando,
Um comportamento absolutamente anômalo. David Potro, representante da empresa, afirmou que a esfera parecia emitir algum tipo de radiação, algo que não pôde ser medido adequadamente por falta de equipamento especializado como um contador Geiger. Mesmo assim, os efeitos eram reais. A análise química revelou ainda mais segredos. A composição da esfera incluía 95% de alumínio, além de ferro, zinco e manganês. Mas o mais inacreditável foi a dureza do material. Em um dos testes, ela atingiu 332 de resistência, o dobro do que é usado na indústria aeroespacial, e depois caiu para 33, sem que tenha passado por qualquer processo térmico. A radiofrequência emitida também era estranha, irregular, imprevisível, quase como um batimento cardíaco. O engenheiro químico David Avila concluiu que existe algo dentro da esfera, que contém energia, mas ainda não sabemos como ela funciona, nem como acessá-la. É como se estivéssemos tentando entender um computador com uma pedra. O jornalista Jaime Maussan, figura já conhecida na ufologia, ficou responsável por divulgar o caso para o mundo. Disse que enviaria a esfera para os Estados Unidos, mas até agora nada foi confirmado. Os vídeos publicados pela Germany Company foram removidos da internet misteriosamente. Será coincidência? José Luiz Velasquez, um dos radiologistas envolvidos, afirmou com todas as letras: o objeto é artificial, mas artificial não significa humano. A ausência de emendas e sua complexidade interna, tudo aponta para algo além do que conseguimos fazer, pelo menos com a tecnologia que conhecemos. Fernando Correia, outro especialista, notou que os dois hemisférios da esfera reagiam de maneira diferente ao resfriamento. Um esfriava lentamente, o outro, de maneira abrupta, como se existissem dois compartimentos independentes dentro do mesmo objeto. Isso levantou uma hipótese extraordinária, a de que a esfera poderia funcionar como uma bateria, com dois polos energéticos distintos. E mais, poderia entrar em um estado de simetria, anulando sua própria gravidade e permitindo que flutuasse. E se perdesse esse estado, ganharia peso e voltaria ao chão. Pier Giorgio Caria, pesquisador italiano, classificou a esfera como autêntica e afirmou que ela pode ser uma cápsula do tempo, muito antiga. Os riscos em sua superfície, segundo ele, foram causados por atrito com partículas cósmicas, indicativos de viagens em altíssima velocidade. Ele acredita que os símbolos riscados à mão são mais uma evidência de autenticidade, não de fraude. E se tudo isso for verdade, o que exatamente é a esfera de Buga? Uma sonda alienígena? Uma cápsula de conhecimento esquecida por uma civilização avançada? Uma tecnologia experimental perdida no tempo? Ou algo que nem sequer conseguimos ainda nomear? A verdade é que até agora, ninguém foi capaz de dar uma explicação completa. Mas uma coisa é certa: estamos diante de algo extraordinário. A esfera existe, foi documentada, analisada, e continua desafiando tudo o que sabemos sobre física, engenharia e energia.